Palavra de Deus, o terceiro tópico desta aula. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Vamos ler o versículo 16. Caí, apocatalaxe, τους, amphoterus, en heni, somati, το Θεό, δια του σταυρού, αποκτεΐνας, τεν hectran en auto. Uma tradução mais literal seria: e reconciliou completamente a ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus, por meio da cruz. Destruiu a inimizade nele. Falamos tanto da cruz, símbolo máximo aí da religião cristã, não somente, no meio católico, o crucifixo, em cada igreja tem ali na sua fachada a cruz, mas entre os evangélicos, alguns como os luteranos também, a cruz vazia, e os assembleanos, a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, diz o hino da harpa cristã de número 291. Mas o que é afinal a cruz? A cruz no grego é stauro. O stauros, que é uma estaca pontiaguda, paliçada, estacada. Mais tarde, e no Novo Testamento, uma cruz, ou seja, uma estaca com uma travessa, sobre a qual malfeitores eram pregados para execução, ou crucificados. Este modo de punição era conhecido dos antigos hebreus, como nós já lemos, que ele se tornaria maldito e seria sepultado no mesmo dia para que não contaminasse a terra. Dos egípcios, Gênesis 40:19, quando José interpreta o sonho do copeiro-mor e do padeiro-mor, falando que o copeiro-mor, o copo que servia a Faraó, iria ser restituído para sua mão, mas o padeiro seria colocado numa estaca e seria morto dessa forma. Então os egípcios já tinham essa tradição da pena de morte, da pena capital através da crucificação. Dos persas, aqui fala, em Esdras no capítulo 6 e no versículo 11, e Ester 7:10. Em Esdras nós vemos que o rei da Pérsia, quando ele dá ordem para que se reconstrua o templo e os muros de Judá e de Jerusalém, ele fala que se alguém desrespeitar o que está nesta carta, ordeno que seja tirada de sua própria casa uma viga de madeira que será fincada no chão, para que a pessoa seja nela pendurada. Nós podemos entender aqui, não sabemos se é questão de tradução, mas tanto essa carta de Xerxes quanto o Ramã, primeiro-ministro do rei Assuero, conforme Ester 7:10, seria a crucificação ou seria o enforcamento. No entanto, nós sabemos que Deuteronômio, quando fala da lei hebreia, e o padeiro-mor de Faraó, na interpretação de José do sonho, seria a própria crucificação. Também dos cartagineses, um povo que lutou aí muito contra o Império Romano, no norte da África e no Mediterrâneo, era muito comum a prática da crucificação. Mas era mais comum entre os romanos, para escravos e criminosos, e por eles foi introduzida entre os judeus posteriores. As pessoas que seriam crucificadas eram primeiramente açoitadas, e em seguida eram obrigadas a carregar a própria cruz
até o lugar de execução. Um letreiro ou título era usualmente colocado no peito ou sobre o criminoso. Primeiro conceito, a cruz, como um instrumento de tortura. Ou seja, estando Jesus debilitado sob o peso de sua cruz, Simão foi compelido a ajudá-lo a carregá-la, tomar ou carregar a sua cruz, ou seja, suportar sofrimento, provação, punição, expor-se ao desprezo e morte, objeto de inimizade. Segundo conceito, metonímia, a cruz, para a punição da cruz, crucificação, usado somente para a morte de Cristo sobre a cruz. O Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, uma testemunha ocular, por ser um dos 12 apóstolos. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. Jesus, ele sofreu tudo isso. Morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está hoje assentado à destra de Deus Pai, e o seu Espírito Santo está conosco. Amém? E por que Jesus teve que sofrer tudo isso? O versículo 16 fala que, através da sua morte na cruz, ele fez o que está escrito no verbete grego apokteinas, ou destruiu. Apokteino significa eliminar matando, matar imediatamente, assim de pessoas, matar, assassinar. Acaso ele se matará? Matemo-lo, usado para a morte como uma punição. Matar, executar. Matar, destruir. Vida, colocar sob sentença de morte eterna. Então, imediatamente com a sua morte, ele matou a morte eterna. E a partir do seu corpo e a partir do seu sangue, nós temos vida com Cristo. Uma vida em abundância. Uma vida com a alegria do reino de Deus aqui na terra e a esperança de uma vida futura com o Senhor. Através disso, ele nos fez corpo com Deus. Soma é corpo. Um corpo é um todo organizado, constituído de partes e de membros, especialmente do corpo de Cristo, como crucificado para a salvação dos homens, ou seja, por Cristo crucificado. Também pode ser um corpo, um todo agregado, massa coletiva, usado para a igreja cristã, todo corpo de cristãos coletivamente, do qual Cristo é a cabeça, ou seja, um todo. Vamos ver o versículo 17. Kai elton, evangelisato, heirenen, umin, tois, makran, kai, eirenen, tois, engues. Ele mesmo, vindo, evangelizou a paz a vocês, aos de longe, e a paz aos de perto. Por isso que nós falamos que a parede de separação não é somente entre os dois povos, mas precisava quebrar a parede de separação lá de Isaías 59, que impedia que as bênçãos de Deus chegassem até nós. Mas ele mesmo, durante os 3 anos de seu ministério terreno, Jesus Cristo, ele evangelizou. E o que é evangelizar? Significa trazer boas novas, anunciar boas notícias. Não encontrado em Marcos, nem no Evangelho de João, e nas epístolas de João,
somente uma vez em Mateus e duas vezes no Apocalipse. Primeiro conceito: trazer ou anunciar boas notícias para. Em escritores mais antigos e no Novo Testamento, trazer boas novas, anunciar ou proclamar boas notícias. Segundo conceito: especialmente do Evangelho de Cristo e tudo que pertence a ele, levar boas novas de salvação, donde anunciar, proclamar, pregar, incluindo sempre a ideia de boas novas. Por exemplo, anunciar as boas novas do reino de Deus, pregar o reino. Ter boas novas trazidas a alguém. Boas novas, por exemplo, da promessa de Deus, especialmente do Evangelho. Ter o Evangelho pregado a alguém, ouvir o Evangelho pregado. E aí nós podemos analisar como estão as nossas pregações, os nossos ensinamentos, o nosso projeto de evangelização que os anjos queriam anunciar, mas lhes foi impedido. E a nós temos aí essa responsabilidade da grande comissão de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Será que o teor da nossa pregação está em trazer uma péssima notícia? Dizer que vai para o inferno? Dizer que não tem solução? Ou será que estamos trazendo as boas notícias? Estamos trazendo as boas novas? Estamos falando do reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo? Será que as pessoas estão recebendo com alegria a notícia de que Cristo pode mudar as suas vidas? Pensemos bem em nossas pregações, irmãos. Penúltimo versículo, versículo 18. Hoti di hautu rehomen ten prosagogen oi amphoteroi heni pneumati pros ton patera. Porque por ele temos o acesso, ambos em um espírito, diante do Pai. Nós vemos aí a ilustração do batismo de Jesus, que foi uma das teofanias, ou seja, uma das aparições de Deus. E aqui nesse versículo, Paulo ele confirma a Trindade, porque por Jesus temos acesso ao Pai pelo Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo. É um só Deus, mas são três pessoas. Um que morreu e ressuscitou, e por isso rasgou a cédula que nos condenava diante do Pai, porque precisava dar uma satisfação à ética divina, ética essa que foi a causa de todos os sacrifícios de animais, sangues como expiação, esse sangue como purificação, mas crendo, sendo convencidos pelo Espírito Santo que nos ajuda a chegar até o Pai. E aí a palavra que nós queremos destacar nesse versículo, é prosagogen. Prosagogen vem de prosago, que é acesso. O véu se rasgou e hoje nós temos acesso ao Pai pelo Espírito. Prosago significa guiar ou conduzir a alguém, trazer para perto de, implicando admissão ou acesso a alguém, por exemplo, a Deus, e foi isso que Cristo fez. Trazer junto a, conduzir a, apresentar perante, assim a um rei. Segundo conceito, para perto ou aproximar-se, avizinhar-se. Os marinheiros suspeitavam que alguma terra se aproximava deles, ou seja,
de acordo com a usual ilusão de ótica a bordo do navio. Outra palavra, prosagogé, um levar ou conduzir para, acesso. No Novo Testamento, uma aproximação, acesso ou admissão. E foi isso que Cristo fez, crucificado, rasgando o véu, e hoje nós temos acesso a Deus Pai. Último versículo, irmãos. Efésios 2, 19. Hara uketi heste xenoi kai paroikoi hala heste sympolitai ton agion kai oikeioi tu teu. Assim vocês não são estranhos e peregrinos, mas são concidadãos dos santos e da casa ou da família de Deus. Então aqui Paulo mais uma vez utiliza a antítese, falando que não somos mais estranhos e peregrinos, mas somos concidadãos e da casa e da família. Xenoi, estranho. Xenos, não da família, estranho. Donde? Um convidado, estranho. Um amigo aliado na hospitalidade, do latim hospes, sendo tal aliança usual entre amigos que viviam em diferentes cidades ou regiões, que então eram abrigados na casa um do outro. Como a relação era mútua, o xenos é usado como o latino hospes, tanto para o hospedeiro como para o hóspede. Por exemplo, do primeiro, o anfitrião. Letra B. Um estranho, estrangeiro, como vindo de outro lugar ou país. Estrangeiros residentes, forasteiros, como não pertencente à comunidade cristã. Um estranho, estranhos aos pactos. Um estranho não cristão, Efésios 2,19. E segundo conceito, estranho ou estrangeiro, desconhecido, como vindo de outro país. Doutrinas estranhas, estranhas à fé cristã. Estranho, novo, desconhecido, que causa surpresa. Assim éramos nós, estranhos e peregrinos. Par oikoi. Oikoi é a casa. Par, estar paralelo, é estar do lado. Paroikia, uma morada próxima, vizinhança. No Novo Testamento, uma peregrinação, residência numa terra estranha sem o direito de cidadania. Há também a palavra paroikos, que mora próximo, vizinho. No Novo Testamento, um subresidente, peregrino, sem os direitos de cidadania, um estrangeiro. Também com relação à igreja e o reino de Deus. Éramos estranhos e forasteiros, ou peregrinos. E Deus nos fez sympolitai e oikoi. Sympolitai, concidadãos, lembrando aí a polis grega, aqueles que têm os direitos da cidade. Concidadão, conotativo de cristãos gentios, admitidos aos privilégios do Evangelho, juntamente com os judeus, Efésios 2,19. E oikoi, os da casa. Oikeo, morar, residir, habitar. Habitar do Espírito Santo nos cristãos, do pecado de ou de uma propensão pecaminosa habitando nos homens. Então a nossa casa pode ser uma casa de pecado, nosso corpo. Mas que sejamos a habitação do Espírito Santo de Deus.
O pecado habitando nos homens, habitar com alguém, é usado para o homem e a mulher, no sentido de viver com ou coabitar. Segundo conceito, habitar em morar. Temos também a palavra oikia, que é uma casa, morada, habitação, os que estão na casa, ou seja, a família, do céu como a morada de Deus, do corpo como a habitação da alma. Segundo conceito, uma casa, uma família, aqueles que vivem juntos numa casa, domésticos, servos, criados. Terceiro conceito, bens, propriedade, ou seja, a casa da pessoa e aquilo que nela se encontra. Em relação, irmãos, à família, nós vemos que o próprio Jesus, uma vez Jesus estava em uma multidão ouvindo seus ensinamentos, e o lugar era muito apertado, e a mãe, os irmãos de Jesus e as irmãs queriam conversar com ele, e mandou um dos apóstolos anunciar a chegada deles. O discípulo chegou até Jesus e falou: a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs querem lhe falar. E Jesus falou: a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs são aqueles que ouvem a minha voz e fazem a minha vontade. Então, quando nós ouvimos Jesus, cremos e fazemos a sua vontade, nós somos participantes da família de Deus. Quer você fazer parte da família de Deus? Quer você receber as bênçãos que Deus destinou em sua palavra? Quer você receber o convite de Cristo para ser uma nova criatura? Para ser santo? Nesse momento estendemos esse convite para você. E queremos orar em favor da sua vida, que está aceitando a Jesus nesse momento. Eu quero orar em favor da sua vida. Querido Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, tendo explanado a Tua palavra, que mais uma vez fala, meu Deus, que éramos inimigos do povo judeu, desconhecíamos as promessas, mas que o Senhor, pela sua infinita misericórdia e pela grandeza do seu amor, permitiu que Jesus Cristo, seu Filho amado, unigênito, viesse à terra, experimentasse os nossos sofrimentos, fosse obediente até a morte de cruz, para reunir em si todas as coisas. E neste momento, Senhor, hoje nós somos participantes das promessas do Senhor reveladas na Tua palavra. Que aquele que está nos assistindo agora, que tome a decisão, Senhor, ou que já tenha tomado a decisão, que o Senhor venha habitar, fazer morada no corpo, na alma, no espírito do Teu Filho, do Teu mais novo Filho, pois é a Tua palavra que fala que quando cremos nos tornamos filhos de Deus. Abençoe, Senhor, a sua casa, a sua família. Abençoe, ó Pai, o seu lar, sua vida material, sua vida espiritual. Escreve seu nome no livro da vida. Dê, Senhor, a continuidade dos seus dias como dias vendo o reino de Deus. E todas essas bênçãos, ó Pai, cubram a vida dos seus filhos e de suas famílias. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, desde agora e para todos sempre. Amém. Estenda sua mão para cá. Que o amor de Deus Pai,
a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a mais doce e íntima comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, desde agora e para todo sempre, seja com a Igreja, em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Deus abençoe a todos. Minha vida seja assim, consagrado a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar em Seu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesí. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Que meus pés somente vão